Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Elaine Diniz, do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos aqui para mais um devocional, mais um momento maravilhoso que o Senhor nos concede. E hoje Deus quer falar a respeito de fé. E você? Você é uma mulher de fé? Vem comigo. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza de que vai acontecer aquilo que esperamos. É a certeza que nós temos daquilo que não podemos ver, que não podemos tocar, mas a certeza que temos no nosso coração de que aquilo é real e de que aquilo existe. Isso é ter fé. Isso é acreditar de que aquilo pode se tornar real e pode passar a existir. Isso é acreditar e ter fé, verdadeiramente. Significado de fé é confiança, é acreditar sem duvidar, é ter a certeza de que existe aquilo que você não pode ver, é ter a certeza que é palpável aquilo que você não pode tocar. Isso é ter fé. Por que a nossa fé muitas vezes ela é abalada? Porque nós falamos que temos fé, mas no momento de exercitar essa fé, as coisas não acontecem. No momento de colocar essa fé em ação, não acontece. A Bíblia fala que a fé é um dom. E quando nós temos a fé acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das situações adversas, aí então nós estamos executando a fé genuína e a fé verdadeira. Mas por que tantas pessoas têm tido a sua fé tocada, a sua fé abalada, têm deixado de acreditar, têm deixado de crer que o soberano existe, que ele é real, que ele faz parte das nossas vidas, que ele nos criou, que ele nos direciona e que ele está conosco? Primeiro, é a falta da palavra de Deus. Se você não é uma mulher que ouve a palavra, que pratica a palavra de Deus, certamente você será uma mulher de pouca fé, ou você não terá fé, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 11, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala duas vezes ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque nós temos que ouvir e entender, não tão somente o som da palavra ministrada entrar nos nossos ouvidos, não é tão somente os nossos olhos degustarem, lerem os imensos capítulos bíblicos do teu exemplar, da Bíblia que está na tua casa. Não é só isso, é ouvir e entender a palavra, é ouvir e assimilar a palavra de Deus. Isso vai produzir dentro de nós a fé que nós necessitamos para continuar a nossa caminhada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas por que tantas vezes nós observamos que nós não estamos tendo fé suficiente, nós não estamos conseguindo romper porque a nossa fé foi abalada, então nós não cremos, e quando nós não cremos, nós não executamos. Quando nós não acreditamos, nós não executamos. Eu preciso ter fé no meu potencial. Você precisa ter fé no teu potencial. Mas antes de acreditar no teu potencial e em você como pessoa, você precisa acreditar no soberano, que ele existe, que ele é real e que ele direciona os teus passos. Aí então você vai acreditar que você é capaz, porque Deus capacita aqueles que ele escolhe. Aí você vai acreditar que você pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, se antes de acreditar em você, você acredita na força poderosa que te move, você acredita no Espírito Santo que habita dentro de você, então você acreditará que você tem potencial para executar tudo o que você precisa executar na face dessa terra. Ter fé é acreditar no Senhor, mas acreditar nos nossos sonhos, acreditar nos nossos projetos, acreditar no nosso potencial e acreditar nas outras pessoas. É acreditar no infinito, no impossível, acreditar que nós podemos chegar e alcançar aquilo que não tem fim. Aleluia, e alcançarmos aquilo que é impossível. Quando eu falo de infinito, eu falo de eternidade. Eu falo de chegar até o lugar eterno que não tem fim, mas que nós cremos que chegaremos até lá. Eu creio que chegaremos até lá e eu tenho certeza que você também crê que nós chegaremos até lá, no lugar de eternidade, aonde o Senhor preparou para nós. Precisamos ter essa convicção, a firme esperança, a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas a certeza das coisas que nós esperamos. Talvez você não tenha fé que coisas maravilhosas podem acontecer na sua vida. Talvez você não tenha fé que coisas grandes podem acontecer, incríveis podem acontecer, coisas que vão surpreender você. Talvez você não acredita que exista fé após o luto.
você não acredita que existe vida após o luto, você talvez não tenha fé que você pode continuar vivendo após o luto, talvez você não tenha fé que você pode continuar vivendo após uma separação, você não acredita que você pode continuar além da circunstância, além do problema, apesar da circunstância e apesar do problema. É necessário ter fé para saber que momentos ruins serão vivenciados, mas que a vida continua e que poderemos sim ter esperança e que poderemos sim voltar a viver e que poderemos sim continuar a nossa vida e desfrutar das coisas que Deus preparou para nós. Quando nós cremos, quando nós acreditamos que tudo está no controle de Deus, nós não somos obra do acaso. Você não é obra do acaso. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Deus não nos criou de qualquer maneira. Nós não fomos uma tentativa do Senhor. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E Deus se responsabiliza por nós quando nós estamos no centro da vontade dEle. Deus se responsabiliza pela nossa vida quando nós estamos debaixo da mão forte dEle. Quando nós nos colocamos no centro da vontade dEle. Deus jamais, como um Pai amoroso, um Pai bondoso, iria nos lançar na face dessa terra e virar as costas e nos esquecer. Porque somos filhos dele, ele nos ama como filhos, aleluia. Muitas pessoas não acreditam, não acreditam e por isso não têm obras. E a Bíblia diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. Muitas pessoas não creem que nós precisamos fazer, executar, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós somos os ceifeiros da última hora, Ele conta conosco, os campos estão brancos, nós precisamos ir à colheita, precisamos ir à ceifa. Algumas pessoas não têm obras, e se nós não temos obras, a nossa fé ela é morta, porque nós manifestamos a nossa fé através das nossas obras, através daquilo que nós fazemos. A Bíblia diz em Tiago 2:20: queres saber, ó mulher, vã é a fé sem obras. Abraão foi justificado quando ofereceu Isaque sobre o altar, e essa foi a sua obra. A fé cooperou com as tuas obras. A fé foi aperfeiçoada através da obra. Essa obra de Abraão, de levar o teu filho Isaque até o monte para sacrificar ao Senhor, foi uma obra de fé. Foi algo que demonstrou ao Senhor que a confiança de Abraão estava em Deus e que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E se Deus não fizesse nada, ainda que ele não fizesse nada, ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo o Deus de Abraão. Quando ele se dirige para aquele lugar, para sacrificar o teu filho diante de uma palavra de Deus, ele vai na confiança de que Deus está no controle. Poderia acontecer qualquer coisa naquele lugar, mas a fé daquele homem estava firmada no Senhor. Deus poderia ter dado o escape como deu, ou poderia ter deixado executar a obra que ele foi para executar. Deus continuaria sendo Deus, e ele tinha convicção de que algo o Senhor iria fazer, se livrasse ou se não livrasse. Portanto, querida, se Deus livrar, Ele é Deus, e se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Se Deus mudar essa situação, Ele é Deus, e se Ele não mudar, continua sendo Deus. Por quê? Porque se Ele não livrar, Ele vai ser Deus que sustentará você, Ele vai ser o Deus que vai trazer o acalento para você, Ele vai ser o Deus que vai trazer o consolo e o conforto para a sua alma. E se Ele não tirar você dessa situação, se Ele não tirar você dessa cova, Ele vai ser o Deus que vai fazer o leão dormir. Se Ele não tirar você dessa fornalha, Ele vai ser o quarto homem que vai passear na fornalha com você, como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, às vezes, o Senhor vai permitir que você passe pela cova, que você passe pela fornalha, para que a tua fé seja fortalecida naquele momento, porque você vai sentir a mão do Senhor, você vai sentir a presença do Senhor, você vai sentir a companhia do Senhor. Ter fé não é viver uma vida sem problemas, sem adversidades, mas é acreditar que mesmo com os problemas e adversidades, Deus está conosco. Mas é acreditar que mesmo com todos os problemas que nos cercam, o Senhor vai fazer a vontade dEle. E quando nós confiamos que Ele está fazendo a vontade dEle, então nós não sofremos antecipadamente. Então nós não sofremos antes da hora e nós confiamos no Senhor, porque se a vontade dele vai prevalecer e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que é que vamos sofrer antes de entrar na fornalha, antes de entrar na cova dos leões? Por que é que vamos sofrer antes da situação adversa acontecer? Existem pessoas que não creem na existência de Deus, não creem que Ele existe. Queridas, eu gostaria que vocês olhassem ao teu redor, nas mínimas coisas.
Deus se manifesta. Olhe para a grandeza dos mares e de todos os seres que existem debaixo das águas dos mares. Todos os seres, cada molécula, cada átomo formado pelas mãos de Deus, cada DNA que não se confundiu formado pela mão de Deus. Nenhum dos seres que estão debaixo da água, que estão nos céus ou que estão sobre a terra, nenhum deles foi criado ao acaso. Deus planejou com riqueza de detalhes. Quando nós olhamos para apenas um animal, nós conseguimos ver a riqueza de detalhes que o Senhor teve ao criar aquele animal. Quando você olha para a borboleta, quando você olha para os passarinhos, quando você olha para a imensidão de bichos que existem debaixo das águas do mar, nenhum deles se confundem. Deus planejou tudo. Você já viu um ser humano do avesso? Você já deve ter visto em filmes, em livros, em jornais, em imagens, em algum lugar você já viu o ser humano do avesso? Você já percebeu que engrenagem maravilhosa nós somos por dentro? Você já vislumbrou a grandeza dessa criação? Como é que ele fez um órgão interligado ao outro, nosso corpo produzindo tudo que nós precisamos? Nosso corpo produz vitamina, nosso corpo produz anticorpos, o nosso corpo sinaliza quando algo não está bem. Você já imaginou quem poderia fazer essa obra? Quem poderia criar toda essa imensidão que nós desfrutamos dela sem termos criado absolutamente nada? O Senhor perguntou para Jó: onde você estava quando eu criei os mares, quando eu criei os céus, quando eu criei as águas, quando eu fiz separação entre águas e mares? Onde é que você estava quando eu criei todas as espécies de bichos que há no mundo? Onde é que você estava quando eu criei o sol, quando eu firmei as estrelas no firmamento? Onde é que você estava? Queridas, nós não somos obra do acaso, o mundo não é obra do acaso. Existe um Deus soberano, poderoso, que antes que houvesse dia, ele já existia, e o seu nome é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus forte, poderoso, Emanuel, Deus conosco. Ele é real. E se a sua fé estiver firmada nele, nada vai poder te abater. Mas muitas vezes a nossa falta de fé, a frieza da nossa fé vem pela nossa desobediência, porque sabemos que quando estamos desobedecendo, Deus vai nos deixar fazer a colheita da nossa desobediência. E quando nós pecamos, então o pecado faz separação entre nós e Deus, não do amor de Deus, porque ninguém pode te separar do amor de Deus, mas nós já não sentimos mais a graça nos envolvendo, a presença dele. O pecado faz essa separação, e quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, aí sentimos medo, porque a nossa oração já não chega mais no céu, porque o nosso clamor não é mais conhecido lá no céu. Nós temos certeza que nós criamos um teto de bronze sobre as nossas cabeças, então a nossa desobediência vai causar em nós o pânico e o medo, e vai esmorecer a nossa fé. Muitas vezes não temos fé porque nós estamos em pecado, porque se você tiver certeza que você está na brecha, na fenda da rocha, debaixo da mão forte, na posição que ele quer, não há o que temer. Tudo que tiver que acontecer, ele vai passar conosco pelas situações. Salmo 37, 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Romanos 1, 17 diz assim: o justo viverá pela fé. Salmo 37, 39 diz assim: do Senhor vem a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios, e os salva, porque nele se refugiam. Se nós somos fiéis a Deus, nós devemos descansar no Senhor. Isso se chama fé, isso se chama ter a certeza das coisas que nós não vemos, né? Mas que podemos esperar em Deus, porque temos convicção de que ele vai fazer segundo a tua vontade, de que ele estará conosco, ou nos livrando ou cuidando de nós depois de passarmos pela cova, depois de passarmos pela fornalha. A certeza de que ele estará conosco, ou nos livrando ou estando conosco na enfermidade, no luto, na dor, no desemprego, na solidão. Mesmo que ele não te livre de nada disso, ele passará com você, e a presença dele vai trazer consolo e refrigério para a sua alma. Deus te abençoe. Nós voltamos com mais um pouquinho a respeito da fé, em nome de Jesus.